Shalom, Laila Torre. Estou de volta para fazer a segunda parte do nosso estudo, As Duas Sementes, o qual será um pouco diferente do primeiro. O primeiro foram exemplos, para que, se você entendeu, você notasse que existem dois tipos de seres humanos. Não é uma questão de índole, é uma questão de semente, é uma questão de descendência. Eu sei que assim, a grosso modo, pode lhe parecer até estranho, eu dizer algo parecido para você. Mas eu acredito que no evoluir dos capítulos do nosso estudo, você poderá compreender uma verdade que está oculta, uma verdade que pouquíssimos, pelo menos pessoas que eu conheça, sabem disso. E mesmo sabendo, por nunca terem tido, vamos dizer assim, um estudo formal, um estudo adequado, porque eu nunca escrevi, nunca fiz nenhum vídeo sobre isso, talvez não saberiam como fazer para demonstrar para alguém que se interessasse sobre o que estamos falando. Então, ao contrário do vídeo passado, a primeira parte, o sim, sim, não, não, aqui estaremos utilizando a palavra para podermos comprovar o que estamos falando. Lá eu usei fotos, filmes, para mostrar uma realidade de um dos fatos que eu citei. Eu vou iniciar o filme de hoje mostrando, primeiramente, uma terceira ocasião, um acontecimento ontem, ok? Com vídeos. Vamos lá. No princípio criou Hu os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e haviam trevas sobre a face do abismo. E Hu, que é espírito, se movia sobre a face das águas. E disse Hu: haja luz, e houve luz. E viu Hu que era boa a luz. E fez Hu separação entre a luz e as trevas. E Hu chamou a luz do dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Shalom, irmãos. Estamos aqui de volta, para continuarmos a gravação do vídeo, a parte 2 das duas sementes, e acabamos de ter a leitura, então, no primeiro livro da palavra, que é Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 5. E agora eu vou dar algumas, vamos dizer assim, pinceladas no que nós estamos lendo, tá?
Porque, na verdade, eu já disse para muita gente isso, a palavra nem sempre ela está colocada de forma cronológica, ou seja, na continuação dos acontecimentos, entendem? Por exemplo, em profecia, que a gente percebe muito isso, é que de repente você está lendo uma coisa e pula para outra que não dá continuidade àquilo que você estava lendo. E quando o Pai mostra onde está a continuidade, às vezes é um outro livro que foi escrito 200 anos depois. Então, nós não podemos tomar a palavra como literal. Porque se formos tomar a palavra como literal, aí vocês vão ficar que nem aqueles malucos que fazem até o mapa para chegar no inferno, na entrada do inferno. Tá? Eu concordo com esses malucos no sentido de que nós devemos apenas utilizar a palavra. Nós não devemos utilizar outros livros. Claro que livros de história da humanidade, livros que nos vão fazer entender melhor o povo de Hu, é claro que esses eu aconselho sim, porque senão você nunca vai entender. Né? Por exemplo, tem gente que acha que coisas que aconteceram há 6.000 anos ocorreram há 2. Percebem? Justamente porque o Pai não lhes deu a ver, os colocou inclusive, né, na operação do erro, e com isso faz com que as pessoas tropecem. Elas caminham e vão morrer na praia. Não vão conseguir chegar no barquinho para ir para o outro lado. Ou o contrário, elas nadam e vão morrer na areia, né? Então, vamos lá. Eu vou dar umas pinceladas aqui nesses primeiros 5 versículos, tá? Da forma que hoje eu vejo. Não que eu cheguei a essa forma de ver. A forma que o Pai me levou para que eu pudesse enxergar. Ok? Então vamos lá. Gênesis Bereshit, né, no capítulo 1. Vamos começar pelo versículo de 1 a 5, que foi o que nós lemos agora. Aqui diz, no princípio criou Hu o céu e a terra. Bom, tudo bem, nós sabemos que a Bíblia é um livro escrito, né? Ele foi escrito por mais de 40 homens que estavam sendo inspirados, né, a escrever as coisas, tendo alguns que nem entenderam o que eles mesmos escreveram, pelo Pai. Porque se você pensar, no princípio criou Hu o céu e a terra, é no princípio, depois ele já ter criado, por exemplo, a eternidade. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se nós colocarmos que a primeira criação de Hu foi o céu e a terra, quem criou a eternidade? E se houve alguém que criou a eternidade, então esse alguém é superior ao nosso próprio Hu, que o colocou lá dentro. Vocês estão entendendo? Então são pequenos detalhes, não tão pequenos assim, vamos dizer, né? Porque na verdade foge a todo o contexto que nós vamos aprendendo durante a vida, principalmente no cristianismo. Então veja bem, no princípio criou Hu o céu e a terra. Ele já está falando da criação material. Ele não está falando da criação da eternidade, que não tem tamanho, não tem tempo, não tem nada. Entendem? Então, a partir
Daí ele vai falar sobre coisas da Terra, coisas do universo, coisas, enfim, dos planetas, etc, etc. Mas todo mundo sabe, eu creio que sim, que a palavra foi escrita para os humanos, para os habitantes da Terra, ok? E entre esses habitantes, ainda foi escrita para um povo, sendo a Constituição, o Código Penal e a conduta de vida. Tem até a conduta alimentar para aquele povo. Sendo assim, né, nós temos que pensar por que as pessoas não pegaram, por exemplo, o Bhagavad Gita, né? Não sei se vocês conhecem, é tipo uma Bíblia, mas só que é dos hindus, né? Por que eles não pegaram ela e transformaram nisso que eles transformaram a Bíblia? Eu, durante a minha juventude, quer dizer, já um homem, né, mais de 20 anos, mas eu andei por esses campos, né, onde estudei Bhagavad Gita, eu conheci todas aquelas lendas, né, hindus, os mitos, os deuses. E tem coisas no Bhagavad Gita que são muito importantes, inclusive são muito parecidas com coisas que nós achamos na palavra de Yahoo. Tá? A única diferença, que hoje eu posso dizer que eu tenho certeza que existe, é que na palavra de Yahoo, ou a Bíblia, né, como todo mundo fala, nós encontramos coisas palpáveis, coisas não mitológicas. Entendem? Por exemplo, você lendo o livro hindu, você vai aprender coisas que realmente hoje eu nem acredito que exista. Certo? Então, na palavra, você vai aprender coisas que vão fazer com que você viva melhor, que vão fazer com que você sinta-se melhor, porque você se sente próximo do Pai, vão fazer com que você se interesse pela história da humanidade, vão fazer com que você conheça a si próprio, né? Porque nós temos que conhecer a Hu. Quantas pessoas que eu já encontrei nesses últimos, desde os anos 80, né, que eu estou na estrada, quantas pessoas eu já não encontrei que você perguntar para elas, por exemplo, o que você sabe sobre o Criador? E ela vai te responder, morreu na cruz. Olha. Mas ressuscitou no terceiro dia. Uma pessoa morta, nós sabemos que ela não tem atividade nenhuma, ela não pensa, ela não vê, ela não enxerga, ela não respira, ela não se mexe, né? Como que seria, né, uma pessoa morta se ressuscitar? Ah, não, mas ele era filho de uma virgem. É mesmo? Você tem certeza disso? Não vem ao caso agora, tá? Mas nós ainda vamos chegar lá um dia, se o Pai permitir. Então veja bem, no princípio criou Hu o céu e a terra. O céu significando universo. A terra significando um planeta dentre milhares. Talvez milhões. E a Terra, aí ele vem falando da Terra especificamente, do planeta Terra. Do planeta que tem os idiotas aí que ficam falando que é plano.
E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, não existiam plantas, não existiam nada, porque como ela surgiu numa explosão de antimatéria que transformou as coisas todas em matéria, menos a eternidade, é claro, tá? Nós estamos, vamos dizer que a eternidade fosse uma caixa de madeira, nós estamos, o universo todo, né, num cantinho assim, onde então existe o tempo, existe todas essas coisas que nós aprendemos a conviver desde criança. O envelhecimento e tudo mais, tá? Mas então ele diz, e a terra era sem forma e vazia. Aí vem uma parte que eu já ouvi muito pentecostal, eu nunca falei assim, que eu nunca fui pentecostal, eu sempre fui contra pentecostal, tá? Veja bem, e havia trevas sobre a face do abismo. O que te leva a pensar isso? Se você já passou por igrejas pentecostais, ou pelo menos conhece as ladainhas que eles usam. A face do abismo, cheia de trevas. Automaticamente, foi fácil eles levar as pessoas a crerem que aqui estava falando de onde há Satã, o abismo. Percebem? Mas veja bem, para aqueles que acreditam, né, na existência de Satã, ele surgiu muito depois, né, quando ele caiu. Não foi no princípio. Para aqueles que acreditam que o Pai fez as criaturas celestiais, os anjos, etc, etc, isso ocorreu muito depois. E a rebelião muito depois ainda, se fosse verdade. Então, compreendem, e havia trevas sobre a face do abismo, o abismo simbolizando todo o universo. Não existia luz. Então, haviam trevas. Havia escuridão. Tá? E ele prossegue, né? E Hu, que é espírito, ou seja, ele não é matéria, tanto que ele vive na eternidade, que também não é matéria, se movia, veja, ele não fala andava, ele não diz nada disso, ele diz se movia. Por quê? Porque ele é um ser, não como eu, como você, que anda, que tem corpo, que... Não. Ele se move, ele não anda. Percebem? Então aqui diz assim, e Hu, que é espírito, se movia sobre a face das águas. Águas. Nós estamos falando aqui, há poucas linhas acima, né, sobre o princípio que Hu criou o céu e a terra. Agora, nós estamos lendo 4 linhas depois, que o espírito, Yahu, né, em pessoa, caminhava sobre a face das águas. Tem muita historinha, né? Por exemplo, de que os terraplanistas, por exemplo, colocam muito isso, né? De que a Terra tinha água em cima e embaixo dela, quando fala que fez a separação das águas, né? Mas observem que a própria palavra, quando fala da separação das águas, não fala antes de falar da criação. Entendem? E disse Hu, observe, como eu falei, não havia luz. Haja luz. E houve luz. Ou seja, clareou
o abismo, clareou o universo. Tornou-se possível você observar, ver, mesmo que você não seja um espírito. E viu Hu que era boa a luz. E as trevas, né? Ele fez uma separação entre a luz e a escuridão. E olha que interessante, isso aqui é o primeiro capítulo, do versículo 1 ao 5º. E Hu fez a separação entre a luz e as trevas, e Hu chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. O que você entende aqui? Observe, quem conhece um pouquinho do Taná, quem conhece um pouquinho do povo de Yarro, sabe que Yarro deu um calendário diferente para eles. Um calendário que conta os dias não à meia-noite, que é um absurdo, né? O dia começar à meia-noite, mas também não conta os dias ao pôr do sol. Aliás, ao nascer do sol, mas sim ao pôr do sol. Então ele diz, e passou a tarde, eu tenho uma versão que até fala, a tardinha, a tarde, e explica, né, que a tardinha é quando está tipo 4, 5 horas da tarde, quando começa a ficar meio escuro. E a tarde é quando você vê pelo menos uma estrela no céu. Então, a partir daí, você vai contar um outro dia. Por isso que está escrito. Né? E foi à tarde, na outra palavra que eu tenho, que isso aqui eu copiei da internet, diz, foi à tardinha, à tarde, e amanhã, aí clareou novamente, depois de 12 horas. O dia primeiro. E foi. Ou seja, quando isso foi escrito, já se estava no segundo dia. Entendem? Por que, Sérgio, você está falando tudo isso? Bom, primeiro para demonstrar para vocês que não adianta você ler a Bíblia se o Pai não estiver contigo. Se o Pai não estiver gerenciando o seu estudo. Se você estiver querendo descobrir o que está escrito ali por você mesmo. Entende? Porque eu já tive outras visões disso. Eu já li essa passagem imaginando outras coisas devido às tantas religiões que eu passei, tudo cristã, né? E onde a deturpação católica governa. E onde os pastores preferem falar mentiras do que falar a verdade, porque a verdade não atrai, ela espanta. E o que eles querem é o dízimo. Vocês entendem? Então eu quis começar por aqui. Por exemplo, a primeira parte lá, eu contei 2 casos. Um deles até com vídeo e tudo, né? Aliás, depois que eu terminar isso aqui, eu tenho mais um acontecimento que ocorreu no Shabat passado. Não esse agora, o anterior. Não, foi nesse agora, sim. Eu assim, essa questão
de ter vindo para o mato, fez com que eu me desligasse mais ainda, né, de dias, e eu só penso quase no calendário lunisolar, mas isso aí é normal, né, porque se você está realmente fazendo alguma coisa kadosh, ou seja, separada, você vai perder a noção de certas coisas que não são importantes. Porque se fosse, o pai te manteria por dentro. Então, eu quis demonstrar aqui que no primeiro livro, no primeiro capítulo, nos 5 primeiros versículos, 99% das pessoas que eu conheço já se perdem. Entendem? E nós vamos prosseguir o estudo nessa linha. Nós vamos ler trechos, né, da palavra e vamos, então, demonstrar como foi a sequência. E o porquê de surgirem 2 sementes. Ok? Eu volto daqui a pouco com um novo texto. E disse Hu: produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Hu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Eu já digo Boker Tov, porque já são 4 horas e 14 minutos. Eu estou aqui há algum tempo, né, tentando gravar essa parte, mas sempre dá alguma coisinha errada que eu acabo não gravando. Ou eu gravo e vou ver, não tem som, não tem isso, não tem aquilo, sabe? Uma coisa muito... Bom, nós lemos, né, agora, no texto anterior, que Hu, pela sua palavra, produziu erva no campo. Claro que não produziu erva na terra toda, né, mas sim num ponto. E essa erva, então, daria a sua semente, né, e seria semelhante, sempre igual, né? Não que toda ela fosse igual, mas a cada espécie teria, né, a sua semente, e aquela semente produziria uma nova erva da mesma família, com as mesmas, com tudo, né? Nós vemos também que ele fala das árvores frutíferas, né, que dê fruto segundo a sua espécie, ok? Cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Então observe, aqui nós podemos entender, né, o que na profecia diz, né, que Hu destruirá aqueles que destroem a terra. Nós também temos o mandamento, né, de não plantar 2 tipos de frutas ou ervas diferentes no mesmo pedaço de terra.
que significa isso? Isso significa que é proibido fazer-se produtos genéricos, assim, ou seja, produtos que sejam transgênicos. Hoje fica meio difícil, né? E é um absurdo, né? Porque aqui depois nós lemos, né, no versículo 13, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Hu que era bom. Ou seja, Hu não faz nada desorganizado, Hu não faz nada desleixadamente. Ao contrário, né, do ser humano, que muitas vezes faz outro buraco para cobrir um, né, e, enfim. E Hu viu que aquilo era bom. Entendem? O que eu quero aqui que vocês guardem muito bem é essa questão. Primeiro que nós já observamos, nós já vimos, né, que sempre que Hu ia criar alguma coisa, está escrito, e disse Hu. Observa, produz a terra valverde. Desde o capítulo 1 que vem assim, ou seja, pela palavra Hu criou todas as coisas. Ok? Como eu disse, né, querer ler a palavra achando que ela está cronologicamente perfeita é absurdo, porque ela não foi feita para ser. Porque ela é uma coisa que só é vista, ela só é entendida, ela é só conseguido, né, por exemplo, acompanhar o que ela ensina à medida que nós vamos recebendo do próprio Hu. Sabe, Shaul, né, o rabino Paulo, vulgo apóstolo, ele deixa muito claro isso, né, porque ele diz que a fé nos é dada. Quer dizer, o homem não tem fé. Essa coisa do a minha fé é muito grande, isso é ego, não é fé. A fé, ela é dada pelo Pai e Shaul diz por quê? Para que ninguém se ensoberbeça. Porque aquele que recebe a fé, ele também recebe a certeza. Ele recebe o amor à palavra. E ele consegue, então, assim, passar a obter a proteção, a obter os ensinos, a visão, a audição de Hu, para que ele se torne, como eu disse, Kadosh, né, separado, e tenha a visão da verdade. Então, quando ele diz, né, que a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, ele está dizendo que, por exemplo, jamais um abacateiro deve dar manga. Ele está dizendo, jamais devemos pegar um abacateiro e fazer uma fusão com manga e criar uma nova fruta. Entendem? Perante Hu, isso
um pecado que não tem jeito, não tem salvação. Então observem, sabe, para mim é tão simples isso, né? Nós vemos que no texto anterior, fala uma outra palavra, né? Ou nos diz o seguinte: deixa eu ver aqui o texto anterior, que eu acabei fechando a janela em que ele estava, né? E nesse texto anterior, nós vemos o seguinte, que eu abri o... Bom, eu vou falar o que diz o texto anterior, vocês vão lembrar. Ele diz que Hu criou a luz, que tudo era trevas. E depois, né, de criar a luz, ele viu que, né, a luz era muito boa e que, juntando, né, os dois, seria então a luz, ele deu o nome dia, e para as trevas ele deu o nome noite, ok? Isso nos versículos de 1 a 5, né? Ele vai falando sobre essas coisas. O próximo versículo que nós vamos ler vai falar sobre a criação do Sol e da Lua. Vamos lá. Bom, meus irmãos, eu estou realmente cansado. Me parece que quanto mais cansado eu fico, mais difícil fica de eu acertar aqui. Então eu vou parar um pouco, vou tentar colocar no ar essa parte já feita. E ainda hoje estarei gravando o final. Não falta muito para essa parte. Mas eu não vou tentar, né? Como eu fiz a noite toda. Agora são 10 horas e 35 minutos. Tá bom? Até mais tarde.